O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, afirma que a violência mortal que envolveu esta semana membros da Guarda Nacional foi uma tentativa de golpe de Estado, promete comissão de inquérito e diz que todos sabem quem está envolvido neste golpe. Para fazer o comentário sobre a situação na Guiné-Bissau, vamos ao encontro do analista político e também homem de letras, Tony Checa. Tony Checa, bem-vindo ao Washington Fora de Horas. Muito obrigado, os cumprimentos a vocês e aos ouvintes. Tony Checa, a situação política na Guiné-Bissau volta a ficar tensa. Numa primeira leitura, o que é que isto significa para a desejada estabilidade que o país quer? Bom, a estabilidade está a ser construída de uma forma gradativa, com alguma tranquilidade e de vez em quando pequenos acidentes de percurso, mas coisa pouca, e na verdade não havia condições específicas em termos de alguma violência ou de alguma atitude que pudesse fazer crer que na verdade alguém estaria em condições ou motivado para subverter a ordem. Estranhamente, tudo começa com uma ação do governo que, seguindo aquilo que já tinha sido feito pelo governo anterior, note-se, abre aqui parênteses, para dizer que o governo anterior era um governo de inspiração presidencial do presidente Umaro Sissoko Embalo, que, portanto, utilizava essa metodologia de recorrer a bancos para contrair um empréstimo para que assim o governo pudesse pagar algumas dívidas contraídas com o próprio banco. E foi exatamente isso que o atual governo fez. Todavia, isso criou celeuma, criou algum problema, ao ponto do Ministro das Finanças ser chamado para esclarecer, juntamente com o Secretário de Estado, o que ele fez. Após umas horas de esclarecimento, mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República decidiu por dar voz de prisão a esses dois elementos do governo. O que contrasta um bocado com o que tinha acontecido anteriormente, porque os casos onde o governo anterior de inspiração, como eu disse, o presidente Sissoko tinha essas práticas, quando houve alertas e pessoas que puseram essa questão na praça pública, a Procuradoria-Geral da República pura e simplesmente ignorou a questão e não agiu, nem atuou e achou que seria uma ação, portanto, da rotina administrativa do governo. Pronto, e neste momento isto criou este celeuma e outro aspecto estranho de toda esta situação nova, que esse rebuliço que está a abanar a Guiné-Bissau e fortemente, tem a ver com as declarações do próprio Presidente, que esteve fora durante praticamente uma semana em missões de serviço, e ao regressar a Bissau, já depois deste incidente em que um grupo de militares da Guarda Nacional forçou a entrada nas prisões da Polícia Judiciária, e soltou o Ministro e o Secretário de Estado que estavam ali detidos. É estranho porque o Presidente do aeroporto falou imediatamente de uma tentativa de golpe de Estado. Ele diz isso em ato contínuo. Ele avança com a necessidade de, já nos próximos dias, até ele disse na próxima segunda-feira, portanto seria hoje, nós vamos criar uma comissão de inquérito para averiguar o que se passou. Portanto, não havia uma comissão de inquérito, não havia relatórios de um grupo que tivesse dedicado a perceber, a pesquisar, tentar encontrar as raízes e as verdades de tudo o que tinha acontecido. Estranhamente, o Presidente fala logo de tentativa de golpe de Estado. E Tony, em relação ao futuro político, por exemplo, do Geraldo Martins, que é o Primeiro-Ministro, e também o Domingos Simões Pereira, que é chefe de Parlamento, o que é que podem ser os próximos dias? Eu penso que, se nós olharmos atentamente e com alguma serenidade em direção à evolução do processo político na Guiné-Bissau, nós podemos constatar facilmente, lendo as situações, os discursos e os posicionamentos, que o Presidente Sissoko ficou um bocado nervoso e
e se calhar até com certas atitudes de algum pânico, a partir do momento que nas últimas eleições legislativas o partido PSGC, numa coligação PAI Terra Arranca, conseguiu, portanto, a maioria absoluta nas eleições. Isso permitiu o quê? Com o acordo a posteriori que esta aliança fez com mais duas formações políticas, conseguiram ter a maioria do Parlamento à sua disposição. Portanto, aí o presidente Sissoko manifestou de facto alguma preocupação, mesmo junto dos seus pares e apoiantes mais próximos, dizendo que isso de facto é preciso ter uma ação muito concreta para que as presidenciais não estivessem em causa. Porque, na verdade, toda a gente sabe que Sissoko tem o objetivo de voltar a candidatar-se às eleições e nessas condições, porque se sabe que os Simões Pereira também têm esse mesmo objetivo, que é essa apetência de se candidatar às próximas eleições, percebeu que, no seu entender, que isso, então, portanto, as intenções deles seriam postas em causa. Agora, em relação ao que aconteceu nas prisões na Polícia Judiciária, porque tudo que agora, neste momento, está a ser virado no sentido de se pôr a figura do PAIGC, do líder do PAIGC, que é o presidente do Parlamento, que, ao que parece, acaba de ser dissolvido, em causa, porque bastava que o governo, que tenha tutela direta da PJ, dar uma ordem, uma decisão à PJ para abrir as portas e soltar os dois governantes que estavam ali detidos. Portanto, não havia necessidade de um recurso à Guarda Nacional e uma ação armada que, de facto, a todos os títulos e a boa hora, foi condenada tanto pela liderança da coligação PAI Terra Arranca, pelo PSGC, aliás, pelos principais partidos com assento parlamentar, todos eles foram unânimes em condenar este ato. O Simões Pereira fez-lo como dirigente, portanto, da coligação, mas disse na altura, como cidadão, condenando esse ato violento e dizia que não cabe, não colhe e não pode acontecer na Guiné-Bissau e que as pessoas têm que se cingir à lei e esperar que a lei resolva os problemas com as suas estruturas. Bom, portanto, tudo isso é um bocado estranho e, então, de repente, ainda não houve uma comissão de inquérito, não se apuraram os factos e passa-se imediatamente para a dissolução do Parlamento, fica tudo, mas tudo mesmo mais estranho, o que faz prever que Guiné-Bissau vai passar dias difíceis e que poderá haver uma espécie de caça às bruxas, que seria uma espécie de emancipação, aquilo que poderia vir a ser o pleito eleitoral para as presidenciais. Obrigado, Tony Checa. Numa primeira leitura em relação à dissolução do Parlamento pelo presidente Umaro Sissoko Embalo, Tony Checa fica sempre atento ao seu telefone, que nós iremos sempre contactá-lo para fazer os comentários sobre a tua Guiné-Bissau.